Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. Olha, a equipe do CRB jogou no estádio Rei Pelé nesse domingo diante da equipe do Santos e terminou empatando em 1-1. Primeiro gol foi marcado para a equipe do Santos. É um jogo que teve esse lance polêmico. É que a bola subiu, o jogador do Santos matou no peito, depois ela resvalou no braço e em seguida saiu o gol. A arbitragem foi para a revisão do VAR, passou 9 minutos lá analisando e deu gol legal para a equipe santista. Segundo o ex-árbitro profissional, Charles Everton Cavalcante, o lance foi legal porque primeiro a bola bateu no peito para depois resvalar no braço. Se fosse o contrário, o gol seria ilegal. E aí a equipe regatiana foi em busca do empate e conseguiu. Jogada feita pelo lado direito de ataque da equipe do CRB, o Labandeira fez o cruzamento, o Anselmo Ramon deu um passo para trás, se posicionou, ficou praticamente deitado, tipo a lá Bebeto, e aí mandou a bola para o fundo do barbante de perna direita, o empate em 1-1. Resultado normal diante de uma equipe grande que vem na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo não foi dos melhores, mas o CRB teve oportunidade, assim como também teve o Santos. O empate, entendo que acabou sendo um resultado justo para as duas equipes. Agora tem esse lance que é interpretativo, cada um vai ter então a sua opinião. A partir de agora você vai acompanhar inclusive a coletiva de imprensa do técnico do CRB, Daniel Paulista, fazendo a avaliação do que foi a atuação da sua equipe e esse ponto conquistado dentro de casa. Acho que o jogo foi bastante equilibrado, bem jogado pelas duas equipes, né? Nós temos que salientar a qualidade do adversário, né? O Santos é uma equipe gigante, uma equipe de Série A que momentaneamente está na Série B e possui jogadores do mesmo perfil, né? E isso foi demonstrado dentro da partida, mas acho que o CRB foi valente. O CRB ele tentou jogar de igual para igual, em muitos momentos foi melhor, em outros o Santos cresceu. Acho que o resultado de empate fez, podemos dizer, talvez justiça ao jogo pelo equilíbrio que foi. Claro que o Santos teve boas oportunidades, o CRB também teve, mas acho que foi um jogo bem jogado e acho que a gente sai daqui fortalecido porque entendemos e temos a consciência que enfrentamos uma grande equipe e fizemos um jogo bom, entendeu? Um jogo de igual para igual e continuar trabalhando. Eu acho que agora é recuperar. Quarta-feira teremos novamente um jogo de um perfil diferente, como foi o de hoje, apesar de o de hoje ser na Série B, mas como eu disse, é uma equipe que para mim é uma equipe de Série A que está na Série B, com os jogadores dessa mesma situação, e quarta-feira não será diferente. Então temos que agora recuperar e para fazer novamente na quarta-feira um bom jogo, um jogo equilibrado, um jogo de muita intensidade, como foi o jogo de hoje, para podermos tentar buscar um resultado positivo nessa primeira partida da Copa do Brasil. É claro que você vai fazer uma avaliação aí depois do teu grupo, né? Mas aí foi de igual para igual, uma equipe grande como é o Santos, né? E o CRB jogou, encarou. A falta de ter vencido esse jogo, na tua concepção, a boa equipe, essa defesa, que a tua equipe até criou, mas não finalizou, teve erro da tua equipe de não ter vencido esse jogo? Não, eu acho que assim, claro que a gente trabalhou e queria vencer muito, eu acho que a equipe teve uma postura para vencer o jogo, mas nós temos que entender que do outro lado tinha uma grande equipe também, que vai te colocar em dificuldades, vai fazer você recuar em determinados momentos, como aconteceu, em outros a gente reverteu e passou a ser melhor dentro do jogo. Eu acho que foi uma grande atuação, acho que nós queríamos ganhar, trabalhamos para 3 pontos, mas não conseguimos, e quando a gente não consegue, fizemos um ponto que é mais um passo dentro da classificação, há muito campeonato ainda pela frente, o CRB está numa crescente, o CRB está em evolução. Agora, é um passo de cada vez, né? O CRB é uma equipe que tem jogado muito, né? Agora vai ter a Copa do Brasil, enquanto outras equipes que já foram eliminadas não têm o calendário. Só que, infelizmente, acontecem coisas, por exemplo, eu trago assim, o Goiás teve o seu jogo, eu não sei porque que teve o seu jogo cancelado no final de semana, hoje, agora, entendeu? Para jogar contra a equipe, quer dizer, vai passar uma semana descansando para jogar quarta-feira na Copa do Brasil. O CRB não, o CRB joga hoje, joga quarta, joga daqui 2 dias e vai jogando. Então, salientar o comprometimento dos atletas, né, de todo o staff que está trabalhando muito para acelerar essa recuperação. Os atletas foram hoje no limite, tem que ser dessa forma para enfrentar os grandes adversários que nós temos pela frente. E salientar mais uma vez a força do nosso torcedor que fez aqui, né, apoiou,
né, ajudou a equipe nos momentos de dificuldade e quarta-feira precisamos novamente dele, porque nos momentos de dificuldade é esse torcedor que empurra, é esse torcedor que ajuda a equipe buscar um empate como buscou hoje e se Deus quiser na quarta-feira buscar, quem sabe, a vitória, uma vitória que nos dá vantagem no confronto. Fernando Antônio, boa noite, Rádio Mares do Sul, 87.9 FM. Daniel Paulista, participei da coletiva com o Santos aqui, fiquei muito triste porque eu fiz uma pergunta ao Fábio Carilli a respeito da comparação entre Neymar, Pelé e Pituca. Ele me respondeu que não dá para fazer essa comparação, mas ainda comparando Neymar com Léo Pereira, por exemplo, são dois jogadores insinuantes que partem para cima, que buscam o jogo. O que dizer para toda a torcida regatiana após ter sido drasticamente roubada aqui no estádio de Pelé? Bom, é difícil falar de arbitragem de novo, né? Mais uma vez, na hora do jogo a gente não tem a percepção de um lance de mão, porque é sempre um lance mais difícil de você perceber, principalmente pelos ângulos de visão da onde você está no campo. Mas revendo o lance agora pela televisão, é claro o toque na mão, né? E a vantagem que esse toque proporciona ao atleta do Santos no lance decisivo, que é um lance de gol. Infelizmente, um erro grave, né, que contribui para o resultado final da partida. Eu acredito que quem tem que falar sobre isso é a nossa direção. São eles que têm que talvez representar ou então não representar. Eu tenho que procurar focar na equipe, no que é o melhor para nosso time. É claro que nos incomoda, com certeza, mas é o que a gente tem, né? Nada acontece, os erros continuam acontecendo, não é só contra o CRB, né? A gente está vendo aí uma gama grande de erros que tem acontecido no cenário nacional. Eu acho que tem que acontecer alguma coisa, é nítido, porque os erros que têm acontecido são muitos para todas as equipes, né? Em todos os jogos, vamos dizer assim, e hoje mais uma vez ele aconteceu e foi determinante para o empate, né? Num jogo tão bem disputado. Acho que o Santos também não tem nada a ver com isso. O Santos é uma grande equipe, merece todo o nosso respeito, mas infelizmente a arbitragem hoje ela teve um papel importante aí na construção do resultado. Daniel, boa noite. O CRB faz frente a um grande clube, né? Um clube de tradição, líder da Série B. Né? Qual a importância disso, psicologicamente, para enfrentar esse Atlético Mineiro num jogo difícil de Copa do Brasil? Né? Como é que o grupo chega para enfrentar esse Atlético, já que fez frente a um grande favorito, que é o Santos? Eu acho que chega fortalecido. Acho que estamos num bom momento novamente na temporada, jogando com propriedade. O jogo de hoje foi uma amostra disso. Apesar de não ter vencido, a gente não pode pautar o rendimento pelo resultado. Você tem que pautar pelo que você apresenta dentro do campo, em função também do grande adversário que você tem pela frente. Então acho que a gente sai daqui fortalecido, consciente que temos que jogar no mínimo nesse nível para tentar fazer frente ao Atlético Mineiro, que será um jogo ainda mais complicado. Mas eu vejo que o CRB nos jogos grandes ele sempre respondeu. Hoje mais uma vez foi isso e tenho certeza que na quarta-feira não será diferente, né? Principalmente com o apoio do nosso torcedor, fazer uma atmosfera como foi hoje, de muita vibração, de pulsação do Rei Pelé, para que nós possamos ter condições de enfrentar de igual para igual esse adversário. Veja o que está acontecendo, né? Porque aquilo que era previsto, lesões e cartões, né? Você quando voltou da viagem contra a Goiânia, você encontrou o Lavandeira e o Chay. Mas aí você tem a questão agora do Alemão e o tá fora com o terceiro, o Léo Pereira. O Léo tomou o cartão, né, na primeira etapa e depois ainda cometeu algumas outras faltas e nós entendemos até que foi muito mais numa prevenção de uma possível até expulsão, no sentido da substituição dele. Eu acho que a gente tem jogadores que estão entrando e estão ganhando corpo. Eu acho que o Chay precisa de mais tempo. Você vê que acontecem alguns erros ainda de passe, mas que são naturais para um atleta que vinha de uma inatividade, mas que tem potencial. O próprio Formiga é um reforço importante hoje. Você vê a consistência defensiva após a sua entrada, como fortaleceu ali um lado do campo onde o Santos é muito forte, né? Tem ali o JP passando muito firme ali o seu lateral, né? Com o Otero, né? Em movimentações ali interessantes. E ele conseguiu dar uma sustentação boa ali na metade do segundo tempo para frente. As alterações que a gente tem feito, o próprio Labandeira, Mike tem entrado dando energia ao ataque. E acho que isso é importante, né? Salientar a força que esse grupo tem. Hoje entraram alguns, não entraram outros, que entraram contra o Goiás e foram importantes, né? Eu acho que isso é a competitividade que nós temos dentro do elenco e acho que é importante
Porque se a gente quer atingir os objetivos lá na frente, são objetivos grandes, nós temos que ter força de elenco e não individual, porque individualmente a gente não vai conseguir conquistar nada. Ainda sobre a competitividade do elenco, dá para citar alguns jogadores da base, como o Guilherme Cauã, que marcou gol de empate aí no Sub-20, no Sub-20. O que pensa Daniel Paulista a respeito do aproveitamento desses jogadores de base no CRB, tendo em vista essa drástica também reformulação do clube com relação a esses jogadores de base no CRB? Eu acho que a base, desde que nós estamos aqui, tem tido um espaço, talvez o maior espaço que já teve dentro do clube. O aproveitamento de garotos da base tem sido constante, não só em treinamentos, inclusive em relações, em determinados momentos participando de jogos, principalmente no campeonato estadual, onde a gente deu muita rodagem a vários desses atletas. Agora, existem atletas esses que estão no Sub-20, que precisam ainda de um amadurecimento, de um crescimento. E nós acompanhamos isso diariamente, né, com o Otávio, treinador do Sub-20, lá nos treinamentos, com o próprio Gera, que está aqui também na coletiva. Nós fazemos treinamentos constantes com eles para ter o conhecimento dos atletas, mas hoje, para uma Série B, contra os adversários que nós temos hoje, nós temos aqui hoje o Caliel, nós temos o Darson, que são atletas que estão hoje mais encorpados, né, e mais prontos para figurarem entre os relacionados, né, o próprio Fábio também goleiro. Então são atletas que estão aí ganhando espaço, mas os outros estão trabalhando na base, onde eles têm que amadurecer, crescer, para quem sabe no futuro ter novas oportunidades. Tá aí então o técnico do CRB falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Portanto, a equipe do CRB chega aos seus 24 pontos, ocupa a 10ª colocação na 2ª divisão do Campeonato Nacional. Além do empate entre CRB e Santos, outras partidas também aconteceram neste domingo. A equipe do América ficou no empate em 2-2 diante do Ceará e o Guarani derrotou o Brusque pelo placar de 1-0. Confirmando no estádio Ripelé, CRB 1, Santos também 1. A renda da partida foi de R$ 358.740. O público pagante foi de 11.332 torcedores. Cortesias, 1.438. Crianças, 1.145. Público total de 13.915 torcedores. A equipe do CRB ficou com mais de R$200 mil no valor líquido da renda. Agora a gente destaca também a Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe do Asa jogou dentro de casa diante do 13 e ficou no empate em 1-1. Thiaguinho, numa belíssima cobrança de falta, abriu o placar para a equipe paraibana, enquanto que Didira, depois de uma jogada construída pelo lado direito de ataque, através do Júnior Viçosa, que colocou a bola na cabeça do Didira, e aí esse cara que é um guerreiro, principalmente vestindo a camisa do Alvinegro Arapiraquense, fez o gol de empate 1-1. Agora a decisão acontece no próximo domingo na cidade de Campina Grande. Aí não tem mais empate. Se houver empate, a decisão vai para os pênaltis. O Asa, portanto, está vivíssimo na briga por uma vaga na próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro, ou seja, em mais um mata-mata. Já a equipe do CSA trouxe apenas um empate no jogo contra a equipe do Ferroviário. Ferroviário que jogou dentro de casa, jogou diante do seu torcedor. A equipe do CSA largou na frente aos 29 minutos da primeira etapa com Thiago Marques, mas aí aos 37 ele mesmo, o veterano Ciel, fez o gol de empate, terminada a partida 1-1 do Ferroviário contra o CSA. O CSA, portanto, agora tem 4 jogos para definir a sua situação na Série C do Campeonato Brasileiro. Ocupa apenas a 15ª colocação. Perdeu mais uma posição neste domingo por conta da vitória da equipe do Confiança, surpreendente, em cima do Volta Redonda pelo placar de 4-1. Tivemos também outros resultados, com o ABC empatando em 1-1 diante do São Bernardo, o Caxias vencendo o São José pelo placar de 1-0 e Piranga e Botafogo ficaram no empate em 2-2. Confirmando, portanto, o CSA é o 15º colocado, tem 15 pontos conquistados, está a 1 ponto de entrar na zona do rebaixamento. Portanto, o próximo compromisso contra o Clube Náutico Capibaribe, no próximo domingo, às 7 da noite no estádio Ripelé, será de fundamental importância para o CSA e também uma necessidade de vitória. A equipe azulina, que tem apenas uns 4 jogos na competição,
joga no próximo domingo contra a equipe do Náutico, aqui na capital alagoana. Depois, no dia 11, joga contra Tombense, lá em Minas Gerais. Depois, joga fora de casa também contra a equipe do Aparecidense no dia 18 e fecha então sua participação na primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, jogando contra a equipe do Caxias. O jogo acontece no dia 24 aqui na capital alagoana. Deixa eu abraçar você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Olha, não sai sem deixar o teu like, faz o teu comentário. Foi justa a partida do CRB que terminou empatado? O resultado você achou que foi justo? O árbitro acertou? Enfim, qual a tua análise? Em relação ao CSA, qual a tua opinião? Ele cai ou se mantém na Série C do Campeonato Brasileiro? O Asa tá vivo ou não tá? Acredito que sim. Dê a tua opinião. Valeu então? Grande abraço para todos. Deixa o teu comentário, deixa o teu like. Se não é inscrito, faz a tua inscrição, ativa o sininho, porque aí você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos. Fiquem com Deus.